Imagina. Boa tarde a todos, muito bem-vindos hoje aqui no projeto A Casa dos Passarinhos. E nosso convidado de honra é o Cláudio Mubarak, colega, artista e professor da ECA, Universidade de São Paulo. E ele foi convidado para falar sobre o desenho e a figura humana. Ele tem aqui um roteiro de conversa, onde ele vai também apresentar imagens sobre o tema. E quem tiver alguma questão, alguma pergunta durante, digamos, é uma conversa, durante a apresentação, é só levantar a mão, eu estou aqui com o microfone e a gente faz essa passagem aqui, essa conversa de fato, Então, bem-vindos novamente. Muito obrigada, Cláudio, pela presença, por aceitar o nosso convite. E até já. Bom, antes de mais nada, muito boa tarde a todo mundo. Muito contente de estar aqui com vocês e com essa chance de poder falar um pouco sobre um dos assuntos que preenche a minha vida há já 40 anos. O ano que vem faz 40 anos que eu dou aula. Eu comecei a dar aulas na FAAP em 83, depois no Museu Segal, no mesmo ano, e continuei sempre dando aulas. E uma das coisas que foi me encantando foi justamente o assunto da nossa tarde aqui hoje, que é essa ideia do desenho, do corpo do desenho, enfim, de tentar entender um pouco mais densamente, as estruturas que foram se constituindo em torno das anotações que todos os povos de todos os lugares e tempos fizeram sobre nós mesmos. Então, no fundo, é uma preocupação com a figura humana, mas que também fundamenta toda uma série de ideias, no meu modo de entender, sobre o desenho de maneira ampla, de maneira geral. Eu não queria fazer uma coisa muito formal, muito pelo contrário, eu queria que fosse uma fala bastante solta e que a gente pudesse conversar. Então,
Eu não preparei um texto, que eu podia também ter feito isso e ler o texto aqui como uma palestra formal e tal. Eu achei mais interessante preparar um pequeno roteiro de imagens que vão ser acompanhadas por algumas falas. Então, vocês se sintam bastante à vontade para, no momento que quiserem complementar alguma coisa, discordar de alguma coisa, completar alguma ideia, propor outras ideias, enfim, sintam-se bastante à vontade, né? Bom, então, vamos dar início aqui. Do ponto de vista da percepção, não existem dois tempos nem duas espacialidades iguais. Ou seja, isso hoje em dia, inclusive a ciência explica que cada um de nós percebe as coisas, percebe o espaço, o mundo, as figuras do mundo e tal, de maneira levemente diferente, às vezes muito diferente. Meu modo de entender é esse tipo de discordância de base, não é, que fez com que as medidas passassem a ser importantíssimas para os grupos humanos, para as civilizações humanas, né? Então, meu modo de entender, isso que a gente está chamando de maneira geral e ampla de medidas, tem a sua raiz nessa constatação, né, de que a percepção ela é muito individual. De alguma maneira, talvez, estabelecendo-se essas medidas, a gente começa a entrar num jogo de espelhos, né, onde ela se impõe com tanta intensidade que a gente acaba achando que a percepção é muito mais parecida do que ela é de fato, né? Então, eu vou tentar fazer uma pequena viagem pelo desenho do corpo, enfatizando esse ponto de partida, mesmo porque o desenho, para mim, é uma questão, num só tempo, de percepção, como já falei, e de mensuração. A gente não só percebe, né, mas ao perceber, vai criar toda uma série de mensurações, né? Uma outra coisa interessante também que eu tentei roteirizar é que a relação do desenho do corpo humano, né, ela vai ter muito uma ancoragem forte numa ideia estrutural de escultura. No primeiro instante, pretendo demonstrar isso aqui, né? Vamos começar pela medida das medidas, né? Todo mundo conhece esse desenho, né, famosíssimo, que é o Homem Vitruviano, feito pelo Leonardo da Vinci, né? E Vitrúvio tem uma frase que é quase tão conhecida quanto o próprio desenho, que diz: recolhi o que observei ser útil e juntei tudo num único corpo. Ele disse isso 25 anos antes de Cristo, né? Que é fruto da experiência greco-romana, no caso, né, da mensuração do próprio corpo. Esse desenho ele pode passar uma certa ilusão, né, de que ele é obra única e exclusivamente do Leonardo da Vinci. Mas aqui nós temos um outro autor, Giacomo Andrea de Ferrara, que fez esse desenho 10 anos antes do Leonardo fazer o seu. E é um dos muitos desenhos que foram feitos anteriormente ao famoso desenho do Leonardo, né? Porque esse era um assunto, essa ideia da mensuração, né, dos números como base para você pensar o corpo e construir o corpo, era um assunto muito corrente, né, durante um longo período, durante séculos, né, e que, portanto, no Renascimento vai ganhar uma espécie de súmula. Então, eu achei interessante a gente comparar o desenho do Leonardo e esse outro desenho, para ficar claro que o desenho do Leonardo ficou tão conhecido assim pela qualidade que ele tem, como um todo, não é? Pela precisão, pela qualidade, pela extensão das coisas que ele afirma, mesmo que você não consiga ler o texto, não é? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante de se pensar também. Então, essa ideia do mundo romano como um corpo, né, não era uma metáfora escolhida ao acaso. Ela repousava em um conceito filosófico antiquíssimo, a de que o corpo humano era uma versão em miniatura do modo ou do cosmos, do mundo ou do cosmos como um todo. Platão já disse isso, né? Ele e vários outros filósofos
disseram, né, coisas que passavam por aí, por essa analogia do cosmos, do mundo e do corpo, né? E Leonardo vai usar isso como uma espécie de dístico, né? Ele vai tratar ou tentar entender o corpo como um reflexo do mundo, né? Se o mundo tem os rios, os afluentes, o corpo tem as veias, né? E assim por diante. Então, a gente tem que entender que essa relação, na verdade, ela vai ser muito importante durante muito tempo para criar, então, esses padrões todos que eu estou tentando descrever aqui para vocês. Mas nem sempre foi assim, não é? A gente tem que voltar no tempo um pouco aí, né? E eu vou fazer esse exercício de ir e vir algumas vezes aqui durante a minha fala, né? Para entender que, no caso da chamada arte primitiva, ou da arte do Paleolítico, né? A gente entende que, aparentemente, pelo menos, a arte não começou, né, com essas medidas matemáticas, como eu estou dizendo aqui, mas, ao mesmo tempo, temos que admitir também que a arte não começou como algo tosco. Há uma sofisticação imensa nessas imagens, né? Ou seja, as mãos e os olhos dos primeiros desenhistas, pintores, gravadores, né, eram tão refinadas como os de qualquer um que veio depois, né? Eu acho que isso é uma ideia que tem que ficar clara para a gente, porque ela cria uma certa temporalidade para uma série de questões fundantes do que a gente passou a chamar de arte num certo momento dessa história toda aí. A diferença entre o de então e o de agora, né, talvez não se ligue, de fato, aos refinamentos, mas à ideia do espaço, a ideia de uma espacialidade, né? O espaço, né, nessas imagens existe, né, porque foi imaginado, mas, como dizia o Heráclito, né, escutando a mim mesmo e ao Logos, é aconselhável concordar em que todas as coisas são uma, ou seja, pensando no Logos aqui como uma espécie de conjunto harmônico de leis que comandam o universo, formando uma inteligência cósmica que se planifica, digamos assim, no pensamento humano também em forma de desenho, né? Notem que essas imagens das cavernas, elas não têm, claro que não têm molduras no sentido que a gente pensa hoje, a moldura, elas não têm limites, elas não têm um perímetro que as sustente, que as enquadre, né? E isso é um fato importante da gente entender, porque se tudo flui, né, heraclitiano, que eu já coloquei, me parece que está na base, na origem do chamado pensamento visual. Essa espacialidade, esse espaço ancestral, né, não tem nada em comum com o palco do espaço renascentista, por exemplo, né? Quando entendidos pretendem ver ali, né, aqui, por exemplo, o começo de uma perspectiva, eu acho que a gente, se pensar por aí, cai numa espécie de funda armadilha anacrônica, né? Sistemas pictóricos de perspectiva são sempre arquiteturais e sempre urbanos. A perspectiva, portanto, depende, muito mais do que a gente possa imaginar, de janelas e de portas, de habitações, né, de conjuntos de casas, de planejamento nesse sentido que a gente entende hoje como um urbanismo fundamental. A perspectiva nômade, se quisermos usar esse nome, não sei nem se ele é muito adequado, é sobre a coexistência, né, e não sobre as distâncias. Ou seja, aqui tudo realmente passa, né, de um modo que estamos muito perto de um cinema ancestral, né, sem nenhum tipo de limitação, além de que tem uma outra coisa muito interessante, que não existe a ideia de obra, né? Essas paredes são completamente coletivas, não sabemos os acúmulos que foram acontecendo ali, nem quem, nem quando, né, nem porquê, né, e sobra esse conjunto de imagens, né, absolutamente fundamental para a gente entender uma coisa que, no meu modo de ver esse assunto, por exemplo, é sumamente importante, que essa ancestralidade
na verdade, ela já tem em germe, em semente, né, tudo aquilo que vai se desenvolver futuramente, né? O que ocorre é que aí você está registrando uma espécie de primeiro encontro com outros seres humanos, né? Do primeiro espanto com relação às coisas do mundo, né? Você está registrando as aflições, os medos, não é? E de maneira completamente tribal, né? De maneira completamente coletiva, né? Quando a gente encontra essas... Vocês já viram essas imagens também do Paleolítico, que são mãos? Não é? E a gente fica pensando, o que será que é isso, né? Uma das interpretações possíveis, que a gente mais ou menos entende como isso pode ter sido feito. Mas vamos tentar pensar juntos aqui. Alguém entra numa caverna com uma tocha na mão, né? Para poder enxergar o caminho. Aí chega numa parede, ilumina-se a si próprio, ilumina a parede, a rocha, com a boca cheia de tinta, estica a mão, mede uma distância, não é, entre o meu corpo e a parede e sopra. A boca, né, que estava ali até então para morder, mastigar, arrancar, se defender, emitir urros e etc., passa a se tornar um instrumento sofisticadíssimo de desenho e de pintura, né? Esse sopro de tinta, ao mesmo tempo, marca a distância, né, do corpo para a rocha, marca um aparato sofisticadíssimo de se pensar imagens, de se criar imagens, não é? E, no meu modo de entender, já faz toda a viagem possível entre ideia e materialidade, né? Então, me parece que esse gesto ele é uma espécie de, ao mesmo tempo, primeiro sinal, mas também primeiro autorretrato, né? Como você querendo deixar ali um sinal de que alguém esteve ali e achava importante manter esse sinal, né? Bom, vamos entrar agora, então, mais fundo nas medidas, né, que já estamos num outro lugar. Antes da gente passar para isso, tem uma imagem muito bonita, que eu, pelo menos, adoro, do Georges Bataille. O Georges Bataille, nos anos 50, se não me engano, ele foi convidado a visitar Lascaux, né, que tinha sido recém-descoberta e tal, e ele teve esse enorme privilégio, né? E foi lá com os antropólogos, os geólogos, etc., e passou 2 dias visitando essas cavernas. Ele ficou tão encantado que ele escreve um texto, não sei se alguém já teve chance de ler, que é um dos textos mais fortes da minha vida, assim, onde ele descreve o nascimento da arte, não é? E ele diz que passou a ser óbvio para ele, depois que ele teve esse contato, que a arte tinha que nascer à noite, ela tinha que nascer no escuro, não é? E ela tinha que ter essa origem interior, de dentro de nós mesmos, né? E a caverna é um pouco esse nosso inconsciente. Mas que a gente esqueceu um pouco disso por causa de um segundo milagre, porque esse, para ele, é o principal, né? É o milagre originário, mas tem um segundo milagre, que é o grego, que nos espantou tanto por tudo que eles sabiam, por tudo que eles tinham a capacidade de contar-nos, analisar, né, pensar o mundo, inventaram toda uma série de sistemas filosóficos e assim por diante. E a gente se encantou tanto, né, com esse discurso, e estou eu aqui falando sem parar, né, que a gente esqueceu que só existe o dia porque existe a noite, né? Então, essa antecedência para o Georges Bataille era um alerta para que a gente pensasse sempre nesses 2 polos como absolutamente complementares, né? Então, quando a gente ingressa nessa visão agora, em sequência aqui das medidas, né, eu espero que nós não esqueçamos dessa noite aí que nos habita constantemente, né? E eu vou usar aqui rapidamente, porque é um texto longo, denso e etc., mas algumas ideias de um texto que ficou muito importante para quem estuda a história do desenho do corpo humano, que é o texto chamado A História da Teoria das Proporções Humanas como reflexo da história dos estilos, do Panofsky. Não sei se vocês conhecem esse texto, mas é um texto que ele escreve tentando entender os
sistemas canônicos egípcio, né, grego, medieval, renascentista. Tenta entender o que aproxima e o que caracteriza, né, as diferenças mais fundas entre essas várias maneiras de criar as réguas de medida para desenhar o corpo. E ele é um texto denso, como já falei, mas ele vai usar duas ideias fundamentais para fazer essas análises, que ele chama de proporções objetivas, quando as medidas precedem a elaboração propriamente artística, e ele vai chamar de proporções técnicas, né, aquelas que são propostas como uma teoria da construção. Ele diz que existem três possibilidades de uso dessas duas proporcionalidades. Ambas podem ser independentes, uma deve submeter-se à outra, ou ambas devem e podem coincidir. Ele diz que a única vez na história que houve uma coincidência entre proporções objetivas e técnicas foi no Egito, né? Porque no Egito, não sei se vocês sabem, seja um friso, né, desenhado, seja uma obra arquitetônica, seja uma escultura, qualquer figura, né, que tenha a ver com o corpo, é sempre desenhada nessas quadrículas. Então, as proporções objetivas e técnicas são as mesmas, né? Nada se move, você tem só um sistema de quadrículas que durou alguns milênios e um segundo que é levemente diferente do primeiro, que durou outros milênios, ou seja, é o mesmo sistema, né? Então, nessa única vez que coincidiram, né, ela se separa muito da arte grega, né, porque a arte grega arcaica, por exemplo, ela é um desenvolvimento da escultura egípcia, né? A gente tem ali à esquerda uma escultura tipicamente feita com essas quadrículas, né? A do meio é uma escultura grega arcaica, né? E a da direita já é uma do período helênico, né? E a gente percebe como os gregos realmente beberam nessa fonte egípcia, mas com uma grande diferença. A arte grega arcaica herdou as proposições construtivas egípcias, mas a cultura clássica vai levar em conta as dimensões orgânicas do corpo, o que os egípcios nem levavam em consideração, né? Portanto, levando em conta as dimensões orgânicas, levam em conta o movimento, e se levam em conta o movimento, levam em conta as correções ópticas. Então, tem todo um jogo de proporções que vai se alterando, dependendo do ponto de vista do espectador, né, e da forma que o corpo vai tomar, dependendo do escultor que está ali trabalhando. Portanto, através desses ajustamentos eurítmicos, né, que é uma busca da regularidade na diferença, eles vão constituir um cânone muito flexível, um cânone muito adequado, não é, para essa variação de movimentos. O Panofsky faz uma ponte interessantíssima entre a questão política egípcia e a questão política grega. Ele diz, no Egito, as medidas não se movem porque nada se move. Se você nasce faraó, não importa a sua capacidade, você vai morrer faraó. Se você nasce escravo, um gênio, você vai morrer escravo, né? Nada se move, né? O todo social é absolutamente absolutista, né? Então, essa quadrícula, que também não se move, é o espelho da relação política e social. A Grécia inventa a democracia. Então, tudo se move. Tudo pode ser... Os escravos continuam existindo, mas eles não são cidadãos, eles podem ter até uma vida que progrida, né? Eles podem conseguir coisas. Então, ele tenta entender essa ponte, né, entre um tipo de formulação que não tem nenhuma euritmia, a egípcia, no caso, e a outra que tem a ver também com essas questões políticas, né? Assim, as proporções objetivas deveriam variar de acordo com as técnicas. Forja-se a antropometria grega, clássica, como uma espécie de teoria orgânica. Não há módulos, portanto.
é dessa herança que vem diretamente a nossa primeira imagem aqui, que é o Homo Bene Figuratus, do Vitrúvio, né? Que tem como berço, portanto, a ideia de que a beleza aparece pouco a pouco através de muitos números. Essa é uma das poucas frases que sobraram do cânone do Policleto, que parece que era o cânone grego mais completo que existiu, mas ele se fragmentou, ele desapareceu e sobraram só pequenas instâncias desse cânone. Mas o que sobrou, se juntado, não é, dá para nos fazer ver que tem três coisas que se movem conjuntamente, né? A proporção é parente direta da simetria, que é parente direta da euritmia. Então, o movimento é que coordena essas interações, né? É um dos raríssimos desenhos gregos que sobraram, que não são de ânforas, que não são de cerâmicas, né? E aqui algumas esculturas onde se vê claramente, né, em contraste com as egípcias, a ideia de que o corpo... Foi rápido, o corpo está torcendo, está se movendo lentamente, né? Está se movimentando lentamente. Uma coisa que vai acontecer importantíssima a partir dessa reformulação grega é a retratística romana. E aqui eu entro num instante também que eu acho importante, que é de pensar o desenho da figura humana não só pelo corpo, mas pela face, não é? Então, sabe-se que os primeiros retratos romanos foram feitos para cumprir o papel de serem máscaras mortuárias, né? Então, a própria palavra retrato vem de um verbo latino, que é ritrare, que tem a ver com o gesto de você fazer a máscara, né, no morto, e ritrare, retirar a máscara dessa face para ter o molde e daí conseguir fazer algo que reste, né? A gente nota aí que tem uma âncora jogada lá no Egito, né? Quer dizer, os romanos, de alguma maneira, também repercutem essa ideia da conservação, né? Não são mais as múmias, mas são os retratos mortuários, né? Que vão evoluir, né, para esses retratos cada vez mais importantes, né, que daí não são só mais mortuários, mas são retratos de figuras importantes. É um famoso senador romano, né? Eu acho incrível olhar para essa face e ficar entendendo quantas ideias, não talvez muito positivas, estão se passando na cabeça desse senhor, né? Ele tem um olhar tão dissimulado, né? Muito interessante. Da retratística romana, como esse retrato de Safo aqui à esquerda, né? Ou dessa mulher também importante, né? De uma classe importante, a gente vai ter... Eu fiz questão de fazer um recorte aqui dos retratos de Fayum, não sei se vocês conhecem. Fayum é o nome de um oásis, a mais ou menos 60 quilômetros ao sul do Cairo, onde tinha muitas necrópolis, né? E estamos no Egito, eles mantinham ainda toda a história das múmias, etc. Mas, interessantemente, né, as técnicas de mumificação começam a não ser tão mais sofisticadas como eram nos anteriores. E o Egito, nesse momento, né, que é o primeiro século da era cristã, já tinha sido ocupado pelos gregos e estava ocupado pelos romanos, não é? Então, ele tinha passado por uma certa helenização, o Egito, uma certa, porque eles são muito resistentes, né, a essa coisa toda. E estava agora convivendo com a República Romana, né? E tem-se a ideia de substituir, talvez, a perenidade da múmia, já que as técnicas de mumificação estavam ficando menos eficientes, né, pelo retrato. Então, eles vão beber da retratística romana, que já tinha uma tradição, né, e que, como você tem romanos lá no Egito, retratistas, estava ali também presente,
eles vão somar isso à técnica de pintura grega, a encáustica, não é? E vão, com isso, criar um novo ofício, digamos assim, que é o do retratista, que vai, então, herdar a tradição grega da vida além túmulo, né? Nesse retrato, são todos eles do tamanho da cabeça mesmo, né? Com, então, essas influências gregas e romanas. O que é curioso é que, hoje em dia, nas grandes coleções que a gente pode ter chance de visitar, o Louvre, o Metropolitan de Nova York, o British Museum, se você for lá para o Cairo, tem centenas de retratos Fayum, né? A gente encontra sempre uma sala maior, menor e tal, com essas maravilhas. Eles são muito impressionantes. Não sei se alguém teve chance de ver ao vivo, é uma coisa muito tocante. O curioso é que eles não foram feitos para ser vistos, né? Eles foram feitos do primeiro para o segundo século da era cristã, com esse intuito. A tradição se perdeu depois, né? Não se fez mais. Eles ficaram enterrados até o século XIX. Foi só no século XIX que arqueólogos redescobriram esses retratos, né? Então, o que é muito interessante de olhar para eles, né, é essa vontade profunda da retratística acontecer, de novo, não como obra. E a gente está sempre pensando em arte ligada à ideia de obra, né? Então, é muito interessante entender esses movimentos também, né? Acho eu. Bom, dos retratos de Fayum, né, quando chega mais ou menos no final dessa tradição, eles vão também ficando menos sofisticados e vão virando ícones. E é da tradição de Fayum que vem o ícone cristão, né? E tem uma coisa que eu acho muito interessante de notar aí, como eu já disse antes, esses retratos eram todos feitos com encáustica. Encáustica é uma tinta feita com cera de abelha e pigmento. Quando a gente aplica essa tinta, o aspecto dela é muito próximo da pele. É como se você tivesse uma pintura que é ali quase que carne mesmo, né? O ícone, ele é pensado por dessemelhança, né? Tem toda uma coisa aí teológica que diz que o retrato de Cristo, da Virgem, dos santos, não pode nos lembrar, porque nós somos pessoas ordinárias e eles são seres extraordinários. Então, eles têm que ser figurados por dessemelhança. O que eles não podem ter é aspecto carnal. Então, eles substituem a encáustica pela têmpera, porque têmpera é pigmento puro, praticamente. É luz, né? O que interessa agora é luz e não mais a carne. Então, o ícone tem essa relação com os retratos de Fayum, mas filtrada, né, por essa teologia que vai tomar conta de todo o mundo ali europeu e ocidental, né? Então, a gente pode dizer que o estilo medieval, né, ele pode ser considerado planar. Aqui não tem-se a ideia de ilusão, de espacialidade, de carnalidade, né, muito pelo contrário. Só que existem duas coisas tecnicamente perspectivadas, só que não se apoiam em meios óticos. É só um jeito de você pensar a sinalização de alguma distância, né? Portanto, nesse caso, voltando ao Panofsky, a teoria das proporções ganha outras orientações. As figuras se achatam, como as egípcias, né? Mas ganham uma certa mobilidade das figuras greco-romanas, extinta a antropometria, né? Então, o aspecto da semelhança ele é retirado. Podemos dizer, então, para tentar ir fechando um pouco essa ideia da teoria das proporções, que nos egípcios coincidem as proporções. Nos gregos, né, eles abrem mão de determinar as proporções técnicas. E os medievais abrem mão de determinar as proporções objetivas. O mundo egípcio, portanto, é totalmente construtivo, o mundo grego é antropométrico e o medieval é esquemático, né? Com uma diferença interna. O cânone bizantino, mesmo que esquemático, mantinha um interesse na estrutura orgânica do corpo ainda, né? Nas suas
dimensões e redimensionamentos, apostando muito na dessemelhança, né, como ponto de inflexão. O cânone gótico, ainda mais distante da antiguidade, determina os contornos, as direções e tudo aquilo que tem a ver com a constituição das figuras. As medidas, mesmo quando ligadas ao corpo, seguem uma lógica ornamental e se inscrevem em triângulos, círculos, pentágonos, quadrados, arcos, ou seja, é um mundo inorgânico, né? Completamente inorgânico. O gótico tardio, né, o que já está se aproximando ali dos séculos XIV e XV, ele reabilita e dá cada vez mais importância ao subjetivo. E, através do subjetivo, né, é que ele vai se aproximando de novas chaves, né? As discussões teológicas mudam de caminho, os ventos mudam de direção, e começa a se achar que a idolatria, que era o grande temor, né, não ia ser causada se a figura de Cristo fosse semelhante a nós, porque ele mesmo disse isso, né, que nós tínhamos sido feitos à semelhança do Pai. Então, esse redimensionamento também vai fazer com que as figuras começam a se aproximar do que o Renascimento italiano, principalmente num primeiro momento, né, vai trazer, e que vai passar, portanto, a olhar para a teoria das proporções com uma ilimitada reverência e considerar a teoria não só como um conjunto de expedientes técnicos, mas também de postulados metafísicos, alargando o campo da observação, ao invés de sintetizá-lo numa tábua de proporções. O Renascimento, ele é também chamado como uma espécie de período moderno, justamente por isso. Ele vai colocar o autor, né, junto com o artífice. O artífice não vai só repetir uma série de questões, mas ele vai interpretá-las à luz de si próprio, né? Então, a gente está aí numa espécie de vitória do princípio subjetivo, aliado a requisitos, né, que vão fazer que essas heranças todas do mundo antigo, né, passem a ser remapeamentos do mundo. Não é à toa, né, que... Deixa eu caminhar aqui um pouco. Não é à toa que, no chamado Renascimento, 3 grandes áreas vão aumentar muito o seu alcance: a anatomia, a perspectiva, né, e a cartografia. Ou seja, me parece que, como é uma civilização do viajante, é uma civilização da conquista, né, é muito importante mapear o corpo, não mais só trabalhá-lo como uma tábua de medidas, mas entendê-lo por dentro e por fora, né, mapear o espaço, a cidade, né, e mapear o mundo. Então, você vai ter todo esse conjunto, né, de mapeamentos cartográficos, perspectivados e anatômicos. O que me leva a fazer uma pequena pausa aqui, para lembrar, se a gente começar a visitar um pouco as coisas que eu já tentei colocar aqui, a gente vai ver que tem uma enorme comunicação entre elas, né? E aí eu queria relembrar uma frase do Sainte-Beuve, que ficou muito conhecida, eu gosto muito, que ele diz: a antiguidade é coisa nova, vivemos a contemporaneidade dos milênios, não é? Porque a gente vê que tem ressonâncias aí do Paleolítico no Egito, do Egito na Grécia, da Grécia em Roma é mais óbvio, todo mundo, não é, sabe disso, mas quando você chega no moderno, vamos dizer assim, né, no Dolce Stil Novo, né, você vai ter essas ressonâncias todas que são do mundo antigo, não é? Então é muito interessante, eu fico tentando exportar um pouco essa ideia de que a antiguidade vale até hoje, né? A gente ainda está nela, não é? Então, eu não sei se tem grandes conflitos nesse sentido. Frangélico é um caso exemplar, ele é um monge, né? Um frade, pintor, interessadíssimo por todas as teorias novas italianas sobre a pintura, sobre a perspectiva, sobre o desenho. Ele conhecia tudo isso.
mas ele se recusava a usar na sua plenitude, porque ele tinha os vínculos todos com a teologia, né, que ainda ele tinha que defender, a dessemelhança. Mas ele já faz uma passagem, é um dos raros desenhos dele, porque tudo dele virou a fresco ou tábuas pintadas, né? Então a gente não tem muitos exemplos de desenho, né? E os grandes desenhistas do período na Itália, né? Pisanello, né? Pollaiuolo, né? Ghiberti, Verrocchio, Mantegna, Leonardo. E a gente está vendo aqui um grande desfile de estilos também, né? Ou seja, a afirmação de uma maneira muito particular. Eu podia ficar falando a tarde inteira do Leonardo, não vou falar, vou só passar à frente. Michelangelo, né? Rafael de novo, Michelangelo e Dürer, né? Aí a Itália começa a exportar também esse pensamento todo para outros lugares da Europa, e o Dürer é um artista tipicamente alemão que vai se italianizar um tanto, né? E Dürer vai rever toda essa questão também da teoria das proporções. Ele vai, mais no final da vida, durante 2 anos, interromper todo o trabalho de gravura e de pintura dele para ficar estudando, né, uma teoria completa do corpo humano que ele publica em forma de livro, né? Ou seja, isso vai se espalhar por toda a Europa, né? Essa é uma das pranchas que ele gravou, mandou gravar, né, da sua teoria das proporções. E chegamos aqui, né, nos chamados maneirismos, onde esse subjetivo ele vai ganhar mais estofo ainda, né, e Pontormo vai levar não só as torções, distorções, mas o gesto, né, a um certo momento muito alto, né? E chegamos no século XVII, um novo acontecimento aí, eu acho que é importante de se perceber, que vai fazer com que o desenho do corpo ganhe uma outra medida, né? Nós vimos durante 3, 4 séculos, né, o Renascimento cada vez começa mais cedo, né? Quando eu era bem jovem, eu lembro que era assim, era ponto pacífico, começa no século XV. Agora já tem falando, 14 também já tem Renascimento, mas no finzinho do 13, se você olhar com atenção, então é um período longo, mas no século XVII, na Holanda em especial, acontece uma mudança muito radical de novo, né? Porque esse período todo que eu descrevi de maneira rápida aqui, ele tinha os mecenatos todos, né, eram feitos em função do poder das grandes famílias, né, das grandes fortunas, da igreja, enfim. Além de que, não sei se vocês sabem, mas os Medici, por exemplo, eles eram banqueiros, né, então eles também têm uma influência aí do sistema bancário nas artes. Eu também não vou entrar nisso agora aqui, mas é um assunto fascinante, né? Na Holanda acontece um negócio muito interessante nesse momento, né, que é a época do Rembrandt. Esse é um desenho do Rembrandt, né? A Holanda deixa de ser uma civilização guiada pelo catolicismo, né, adota o protestantismo, a igreja passa a ter um papel mais moral e ético, né, nem tanto de poder mais, né, e a vida civil, a vida na rua, ela vai ganhar um contorno muito mais interessante. Além de que, acho que não é desprezível, que nesse período a Holanda era o único país da Europa que tecia relações comerciais com o Japão, que também estava num período onde a vida citadina, onde o viajante, o comerciante estavam se estabelecendo, né? Mas essa vida civil, ela ganha tamanha importância que o desenho do corpo deixa de centrar-se só na figura esculpida como um herói, como um protótipo, como um general poderoso, como, enfim, essa grande figura humana. As pessoas todas são interessantes de serem observadas, né? E o Rembrandt leva essa ideia muito longe, né, quando ele começa nos desenhos
de modelo, nas gravuras, né, a desenhar pessoas comuns. Né. Eu fiz aqui, vou fazer para vocês aqui uma comparação entre a gravura do Rembrandt de Adão e Eva. Se a gente olhar, né, é um casal holandês do século XVII. Duas figuras, cada um com seu corpo, né, ponto final. E se compararmos com Adão e Eva do Dürer, né, o Adão do Dürer, ele foi baseado no Apolo do Belvedere, que tinha sido recém-descoberto, né? E a Eva do Dürer é a Vênus dos Médici, que é uma cópia romana de uma escultura grega, né? Então, não é um casal das ruas de Amsterdã, né? É um casal mitológico, é um casal clássico, né? Aqui a Vênus dos Médici e o Apolo do Belvedere, né? Então, a gente ingressa aqui no momento que eu estou chamando de a transitoriedade. E o desenho vai trazer para si, né, não só no caso do corpo, mas no corpo marcadamente, toda essa vida que flutua, como dizem os japoneses, né, essa vida que passa, que flutua, né, e isso é uma resposta, me parece muito interessante, a essa primeira modernidade que ainda tinha uma envergadura, digamos assim, mais imperial, mais imperiosa, né? Então, Rembrandt, só para a gente passar um pouco por ele, nas palavras do Robert Kramer, não sei se vocês conhecem, é um cineasta americano de vanguarda, que morreu há não muito tempo atrás, incrível, sujeito. Ele diz que, no nosso tempo, né, século XX, que está falando, atrás dos olhos e através do corpo, um universo de circuitos e sinapses existe, que são as trilhas gastas por onde habitualmente flui a energia. Eu acho que essa frase valeria para o Rembrandt, né? Ele não sabia que tinha sinapses e circuitos, obviamente, mas eu acho que vale para ele essa ideia de que essa fluidez tão intensa e tão excessiva é o que mais nos habita, né? Isso pode ser sentido, talvez, essa vida anímica, né, muito mais pelo toque do que pela vista, né? E o Rembrandt era um mestre no desenho e na pintura desse espaço do corpóreo, né? A pintura, o desenho, a gravura do Rembrandt tem uma corporeidade que nos faz... Eu, pelo menos, sinto cheiro quando estou diante das imagens dele, né? E é o espaço também, né, da nossa primeira vulnerabilidade, da nossa solidão, né, de tudo aquilo que o Renascimento, de alguma maneira, não queria retratar, né? Também é o espaço da doença, né? É o espaço, ao mesmo tempo, potencialmente do prazer, do bem-estar, da sensação de ser amado, de amar, né? É o espaço de uma certa violência vital, né? De alguma forma. E essa interioridade põe o ser humano comum, né, com as veias totalmente abertas para a interinidade e para a transitoriedade como valores centrais da vida, né? Então, me parece que isso vai causar uma segunda grande revolução na própria ideia do desenho do corpo, né? Então, nós saímos um pouco do espaço do escultórico, no sentido do arquitetônico, né, e entramos nesse espaço de um mergulho num lugar que é denso, né, que é cheio de vida no próprio ar, né? Está tudo cheio, não tem nada vazio, né? E eu vou chamar isso do espaço moderno por excelência, né? Então, a gente vai aqui ter o Henry, né, que é uma espécie de deformador profissional, né? Ele faz aquela coluna daquela odalisca ali. Tem um médico uma vez me falou que tem que ter umas 5 ou 6 vértebras a mais para ter uma coluna desse tamanho aqui, né? Mas isso tudo é feito em nome ou de uma elegância, ou de um peso, ou de... Enfim, né? As regras começam a se abrir. E essa pintura, que na época talvez não tenha sido muito bem lida, né? O banho turco, é onde o Henry vai fazer a sua festa mor, porque ele está tratando aqui do exótico, né? Isso não é um banho europeu, é um banho árabe, então tudo pode, né? Isso dá uma espécie de carta de alforria para ele se colocar contra
os modelos da Escola de Belas Artes. Um outro ponto importante nesse momento, reforçando essa questão rembrandtiana que eu coloquei aqui, né, é o Manet. De novo, o escândalo todo da Olympia no salão não foi porque ela estava nua, só tinha gente nua no salão, né? Mas eram deuses, né? Eram guerreiros, não era uma mulher deitada no seu divã, né? Isso é que causou tamanho alvoroço. Ou quando ele vai, né, fazer uma cena de um piquenique em Paris, com duas figuras vestidas, uma seminua e uma nua. Ou seja, ele está aqui provocando de novo, né, um certo rebuliço nas regras, né, e provocando profissionalmente, digamos assim, porque essa cena, eu vou mostrar de onde vem, não sei se vocês sabiam, ela vem de uma gravura do Marco Antônio Raimondi, que está interpretando aqui um afresco do Rafael, que é o Julgamento de Paris, né? E ele pega esse detalhe aqui do canto direito inferior da gravura para compor a cena do piquenique. Então ele está trazendo o clássico também, né, para um outro tipo de diálogo, para um outro tipo de elocução, né? E uma outra coisa curiosa, só para ilustrar também, essa é uma pintura também bastante importante do Manet, que é um retrato do Zola, né, um dos grandes escritores do século XIX na França e tal. Eu separei esse detalhe. O quadro, aquele painel que está lá no fundo do Zola, para mim tem os três símbolos da modernidade pela qual o Manet está lutando ali, né? Uma estampa japonesa à esquerda, né? Todos eles quase eram ligadíssimos nessas estampas japonesas. A obra dele mesmo tem uma reprodução da Olímpia ao lado da obra japonesa, e atrás tem um pedaço de uma gravura representando a pintura do Velázquez, de Baco. Só que o Velázquez, num tempo semelhante ao do Rembrandt, faz uma pintura do Baco como um ser mitológico, né, nu, com a sua tiara, como é que chama aquilo? Esqueci o nome. A guirlanda na cabeça e tal. Mas ele está cercado por bêbados urbanos, por bêbados de Madrid contemporâneos ali, né? Então, por isso que eu estou dizendo que essa modernidade segunda, ela nasce com muita força no século XIX, não só na Holanda, mas em outros lugares. E interessantíssimo, né, que o Manet retome essas três fontes, né, formalmente numa pintura que vai homenagear um escritor moderno também, né? Então, parece que isso tudo estava no ar mesmo. E o Degas, que para mim é uma espécie de suprassumo desse momento que eu estou tentando colocar aqui para vocês. Degas e as técnicas, principalmente, né? Porque é o encontro do artista com esse provisório, que eu estou com essa coisa transitória, né? Mas, no caso dele, a partir de 1866, ele vai transformar o ateliê numa espécie de laboratório, né? Acontece uma coisa muito interessante, que ele se desapega completamente da noção de fazer obra, de mostrar o que ele está fazendo, né? De, enfim, participar de um certo circuito artístico e tal. Ele tinha condições plenas para isso, né? Porque ele era filho de banqueiros, tinha uma vida muito confortável financeiramente, ele não tinha que lutar pelo dinheirinho dele ali do mês, né? Então ele abre mão de toda essa coisa mais oficial da arte e se põe nos últimos 30, 40 anos de vida, que ele vai ter uma vida longa, né, a fazer do desenho, da escultura, da monotipia, da gravura, um lugar de plena experimentação, né? E isso é que eu acho que me interessa, porque é a porta se abrindo para o século XX, né, uma espécie de terceira modernidade. Então, a gente pode dizer que o apogeu, né, era quando o desenhado por Degas entrava no desenho, quando o esculpido entrava na escultura. Esse era o encontro e as transferências que lhe interessavam, né? Ao contrário do que prega a academia, não é? Para ele não interessava que o corpo
quanto mais estivesse nu, mais deveria ser vestido pela convenção, né? Mais deveria adequar-se a uma norma, perversa ou idealizada, tanto faz. Degas, partindo de uma espécie de encantamento, queria que cada perfil do corpo, né, que ele relembrava, ou recontava, ou observava, né, o surpreendesse, fosse improvável, pois só então ele estaria próximo daquela singularidade, e aquela singularidade corpórea seria palpável. A imagem o levaria mais além do que ele tinha calculado ir, né? Então, a gente vai ter aqui, olha, uma rápida sequência, né, dos cavalos, porque ele está querendo entender a ideia da energia do movimento da maneira mais intensa possível, e ele começa a perceber que os cavalos, até então desenhados e esculpidos, eram excessivamente formais. Ele descobre isso principalmente pelas fotografias do Muybridge, né, que vai fotografar o movimento, né, animal, e entra uma cunha nova aí. A fotografia passa a ser também para ele, Degas, um lugar impressionantemente novo e importante para que ele pudesse levar adiante as suas experiências no seu laboratório, não mais ateliê, né? E aí ele vai fazer as esculturas que a gente só tem hoje em bronze, tanto os cavalos quanto as mulheres, né? Essas, né, que o MASP tem, a coleção completa, a gente só tem em bronze porque depois da morte dele a família mandou fundir. Ele não tinha nenhum interesse nisso. Elas estavam todas em cera no ateliê, porque a ideia era que a escultura fosse ali uma forma de desenhar, né? E para fazer não um contraponto, mas um outro pé de apoio, né, os desenhos que vão ganhar cada vez mais energia, né? E essa ideia do banho também não tem nada a ver mais com o banho mitológico, né, com o banho de, sei lá, Susana e os Velhos, nada disso. É uma mulher tomando banho, né? Porque a gente, quando toma banho, faz poses engraçadas, estranhas, né? Tem que torcer o corpo. Era isso que interessava para ele, mais do que qualquer coisa, né? O mesmo vale para a dança, né? O que interessava não era só a beleza da dança, que também era, com certeza, mas o esforço brutal que o corpo faz ao dançar, né? Monotipias que ele faz de maneira tão radical e para onde eu acho que contribuem as imagens fotográficas que ele também já estava ele próprio praticando, né? Aqui uma cena de toalete do Tamaro, que certamente serviu de indicação para ele fazer a cena de toalete dele, né? Outra estampa japonesa, e mesmo esse corte abrupto que ele faz aqui é bastante típico do Ukiyo-e, né? E aqui, para a gente ir para o próximo e penúltimo artista, né, eu queria mostrar essa pintura, que é um retrato do Père Tanguy, que pertencia ao Rodin. O Rodin comprou essa pintura, né, onde o Van Gogh homenageia o Père Tanguy, né, com essa parede de gravuras japonesas que pertenciam a ele próprio, Van Gogh. Então, indicando que ele, Rodin, também tinha, né, essa ligação com a estampa japonesa. Mas são desenhos extremamente ousados também, né, do Rodin, e que, reza a lenda, ele não fazia da maneira mais habitual, né, que a gente tem alguém posando e você fica lá tomando notas da pose. Ele pedia para pro modelo, andarem pelo espaço, agachar, levantar, deitar, sentar e tal. Ele ficava só olhando. Aí ele dizia, tudo bem, pode sair. Ele pegava uma pilha de papel e fazia rapidamente de memória uma quantidade enorme de desenhos. Então, tem todo esse movimento também dos internos de novo, né? Aqui ficou mais abstrato ainda, né? Então, e para terminar, né, eu queria voltar ao banho turco, que tem uma história curiosa, que ele foi exposto no Louvre,
né, de uma maneira mais especial no começo do século XX, acho que 1910, se não me engano, e 2 jovens artistas tiveram contato com essa pintura. Não foi 10, foi antes de 10, 1904 ou 5, uma coisa assim. O Picasso e o Matisse, né? E que vão ficar encantadíssimos com as deformações do Ingres, né? O Matisse vai comemorar esse encontro, né? Fazendo essas pinturas que são mais ou menos dos anos 1905, 6, 7, né? Vai levar essa experiência para o seu desenho do corpo humano, né? E o Picasso vai começar todo um trabalho também de anotações para fazer o Demoiselle d'Avignon, onde ele vai juntar a experiência de ter visto o Ingres, né, com a experiência de ter ido ao Museu do Homem e de ter convivido com as esculturas africanas, com toda uma série de informações exóticas, e isso passa a ser para ele uma espécie de ponto de apoio, transformar o exótico em óptico, ou seja, tentar decifrar minimamente o código dessa outra forma de formular imagens, né? E essa batalha a gente pode acompanhar quando entra em contato com os vários cadernos que ele vai preencher, com os vários esboços, né, para chegar à reformulação final do Demoiselle d'Avignon, né? Para terminar, eu separei aqui uma coisa curiosa, que vocês podem ver que na base da pintura do Picasso tem uma natureza morta, né? Eu fiquei muito tempo pensando, por que será, né? E uma hipótese que eu levanto aqui é que os famosos gêneros artísticos, né, se você for pensar no Renascimento de novo, uma das coisas que se estabelece ali é a construção hierárquica de gêneros artísticos, né? O gênero maior, a pintura de história, né, que seria o grande pintor, tinha que ser um pintor de história, entendendo a história, tanto os fatos que aconteciam, que aconteceram, quanto a mitologia e a pintura sacra. Esse era o grande gênero. Depois vinha o retrato, como segundo gênero, aí os menores, né, a paisagem e a natureza morta, e as cenas de gênero, as cenas do cotidiano, que nem tiveram muito impulso nesse momento, mas que são por que menores? Porque são objetos de cena. Você vai ter a paisagem porque a cena histórica pede um fundo, pede um palco, né? Você vai ter que desenhar um vaso de flor, você vai ter que desenhar uma jarra. Então, você tem que fazer também parte desse lugar do desenho dos objetos, né? Bom, esses gêneros acabaram no século XIX, né? Ninguém hoje vai dar aula de artes plásticas falando de uma hierarquia de gêneros artísticos. Os gêneros são outros hoje, né? Mas uma coisa na minha cabeça persiste. Do ponto de vista da percepção, do ponto de vista dos espaços perceptivos e visuais, os gêneros, para mim, permanecem de certa forma. Porque, vamos pensar juntos aqui, o Kiefer, que é um pintor de obras gigantescas, aquilo como espacialidade não é pintura de história, né? Quando você olha para o Morandi, né, ele não é um pintor acadêmico, longe disso. É natureza morta, porque é o espaço do silêncio dos objetos, né? É o espaço da vida silenciosa que você encontra nos objetos. E o corpo, o retrato, é o lugar do psicológico, do psíquico, né? Portanto, desenhar um outro é desenhar-se um pouco também, né? É criar um elo fluido ou não, né? Então, há toda uma negociação quando você desenha um outro corpo, ou quando você próprio se coloca diante de um espelho, né? Ou de memória tenta se lembrar dos seus aspectos formadores, né? Então, eu acho que, de certa forma, do ponto de vista psicológico e da espacialidade, os gêneros permanecem, né? E, antes de terminar, eu só trouxe aqui esses 4 últimos desenhos, esses 2 do Picasso, para mostrar que ele usa também uma certa formalidade do desenho, ainda pensando um pouco os cânones, mas ele vai também, né, construir outras medidas, dos cubismos, etc. O Matisse vai permanecer fiel
de uma maneira mais mediterrânea a ideia do corpo enquanto uma fluidez, mesmo nas suas experiências mais radicais, né, quando ele faz essas colagens, esses papéis recortados, né. Então, é muito interessante usar de novo essa dicotomia Picasso-Matisse, né, que sempre se usa, mas pensando um pouco numa atitude, no caso do Matisse, de reconciliar-se com a cultura, e no caso do Picasso, de propor uma relação de roubo, de rapto com essa mesma cultura, né? Que são atitudes que não tem que ser exclusivamente uma ou outra, mas são formas da gente se relacionar, não é, com a própria história e com aquilo que está diante de nós, né? Então, eu acho que ambos, no caso, tanto Picasso quanto Matisse, né, a sintonia que eles têm, mesmo sendo mundos tão diversos assim, é esse esforço de tornar o exótico, né, alguma coisa que saia dessa ordem, de estar fora da nossa ótica, né, mas que, sim, tragam novas ordens visuais para nós, né. Então, o centro do problema, né, que a gente enfrenta quando nos detemos no universo do desenho do corpo é que estamos num terreno movediço, onde os próprios termos corpo, imagem, representação nunca possuem sentido único, né? E para ficar só na cultura ocidental, né, são formas e palavras extremamente polissêmicas, né? Por isso é importante, no meu entender, né, pensar nas figuras como construções que carregam os significados impregnados também pelas materialidades. Assim, tão importante quanto navegar pelas dualidades do pensamento, corpo, alma, matéria, espírito, aparência, essência, sensível, inteligível, por exemplo, é também tão importante quanto constituir um esforço de operarmos a transfusão das figuras mentais para as materiais, não necessariamente nessa ordem, vendo o desenho como uma matriz primordial, como dizia Paul Valéry, uma obsessiva tentação do espírito, digo eu, do corpo também, né? Uma passagem do mundo adjetivo para o mundo substantivo. Acho que é isso. Obrigado. Alguém gostaria de fazer algum comentário, uma questão? Oi. Bom, parabéns ao Cláudio. Como sempre, maravilhoso, surpreendendo a gente, né? E acho que essa palestra só vem valorizar a nossa exposição, né? Levou a exposição num nível, né? Universal. Oi? Verdade. Enfim, muito obrigado, Cláudio. Só uma questão que me ocorreu durante a sua fala, que você, lógico, não tocou nesse ponto por uma questão de tempo, lógico, porque você deu um panorama, um vasto panorama sobre o desenho, o corpo humano e tal, foi a questão do humanismo, quer dizer, que a partir de um certo momento você começou a dar nome de pessoas, né? Quer dizer, a questão da autoria da obra de arte, né? Que até então era anônima, era coletiva, como você bem falou, né? E depois você começou a colocar o Leonardo, Pollaiolo, Pisanello, enfim, e daí você seguiu nessa linha, né? E me ocorreu isso em função da nossa experiência aqui de desenho, que ela foi, ao mesmo tempo, individual, cada um na sua casa, né? E, ao mesmo tempo, coletiva, porque todo mundo estava desenhando o mesmo modelo na mesma pose, né? E com traduções totalmente particulares, né? Intermediado pela tela, que já, por si, já distorcia o corpo. Já havia um corpo distorcido pela grande angular da tela, né? Então, enfim, lembrei dessa questão desse jogo do coletivo e do individual, né, do autoral, né, enquanto você estava falando sobre isso.
Não, eu acho excelente estar colocando isso, porque, se tivéssemos dias para fazer essa conversa, os assuntos não têm fim, né? São muitos. Mas isso que você está colocando é fundamental, não só para a gente pensar, eu acho, a questão histórica do Renascimento, que vai substituir a autoridade das obras pela autoria, né? Não é mais a obra que importa, mas é também quem faz, né? Como faz, e etc. Mas talvez a gente comece a sentir hoje, eu tenho visto mais raramente aqui, menos ali e tal, mas as experiências coletivas começaram a aumentar. Talvez nós estejamos muito cansados desse egocentrismo absurdo que tomou conta das últimas décadas aí, não é? Cada vez com mais intensidade. Talvez isso tenha que nos forçar realmente a repensar tudo isso, né? Eu fico pensando, inclusive, em levar isso para um outro ponto. Tem tido uma série de estudos feitos pelo meu Deus, aquele antropólogo brasileiro, Viveiros de Castro, né? Pelo Bruno Latour e vários outros autores atuais, que estão dizendo assim, calma, vamos parar desse negócio de achar que a gente é o centro do universo. Não é o centro do universo, né? Então, eu acho que isso tudo leva para uma conversa muito séria, né? Eu sinto isso nas escolas de arte. Você tem uma coisa muito incipiente ainda, eu acho muito pequena, mas acho que já existem algumas movimentações nesse sentido dos coletivos, né? Não coletivos oficiais, que aí vira outro gênero, né? Não é nesse sentido que estou falando do jogo jogado mesmo ali, né? Em conjunto, para a gente poder pensar, repensar, reformular toda uma série de ações, né? Não mais como partindo de um único autor. Que claro que é super importante, mas todos são importantes, todos os subjetivos são importantes, né? Mas olha, Mário, eu queria dizer uma coisa para complementar o que você estava falando. Não é a primeira vez que eu escuto o Cláudio falar, eu fiz um curso dele, que eu não me lembro o nome. Mas sempre o que me toca, não só a inserção, toda essa descrição que você fez da evolução, mas a pessoa, o amor que você tem pela arte e pela história na arte. A gente vê isso sempre em você. Uma coisa, uma aproximação, sabe? Amorosa. Impressionante isso. E aí você estende. E aí um conhecimento fica humanizado por causa do seu amor por isso, sabe? Por esse conhecimento que é humano. Humana a produção. E você dá esse envelope para isso. Não é acadêmico. Isso. Entendeu? Muito obrigado. É muito bonito. Realmente é. Agora, para eu ser justo, quem me ensinou isso foi meu grande mestre, Evandro Carlos Jardim. Quando me disse uma vez, eu tinha 18 anos, eu ouvi a seguinte frase: curta e certeira. Técnica não é procedimento, técnica é história. Eu já gostava de história, aí... Nosso mestre, né, Nosso Cláudio? mestre. Não, falei por mim, né? Nosso mestre, né? Nosso mestre. E quanto mais você estuda a história, mais você se aproxima das formulações materiais também, né? E isso é encantador. Nossa, mas isso faz anos que eu queria falar isso para você. Obrigado. Não, porque eu te conheço há 300 anos. 350. Obrigado. Você, né? Eu não. É isso? Acho que todo mundo está cansado. Nós temos também para vender aqui, quem se interessar, um livro, que é um livro que o Cláudio escreveu sobre o desenho, a história do desenho no Brasil, muito interessante, editado pela editora da Escola da Cidade. E nós trouxemos aqui para quem se interessar em ter, e depois eu conversei com o Cláudio, ele vai dar autógrafo. Quem quiser comprar e ler, porque é um livro muito interessante
e inédito, porque nós não temos exatamente uma história do desenho no Brasil, e não é só exatamente a história, mas também tem desenhos, né? Tem Ensaios visuais. Uns ensaios visuais muito interessantes, até a contemporaneidade do desenho, né, atual, digamos, aqui no Brasil. Nós temos também aqui, além dos desenhos da exposição que estão à venda, quem gostar e quiser comprar pode adquirir, as molduras da Arara Azul, do Gilberto e Renato Offer. Hoje temos aqui algumas molduras também para serem, enfim, compradas, quem quiser. E o Pedro Paulo, nosso modelo vivo, né, que está aqui, ele tem um trabalho autoral muito bonito, com um trabalho de bijuteria, com miçangas e pedras, e eu convidei, então, também o Pedro Paulo para trazer esse trabalho, que também está disponível aqui para quem quiser comprar. E também temos umas sacolas que foram produzidas pelo Maurício Volpone, que são duas opções de sacolas para quem quiser pôr os seus desenhos, seus materiais e as compras. Uma sacola é preta, que ela é mais plastificada, de nylon, e outra é de lona, da Casa dos Passarinhos, daqui do projeto, né, da Casa dos Passarinhos. Os passarinhos falaram também, né? Muito bom. Eles são muito presentes. O nome é dado justamente por essa confluência aqui. Parece que aqui é uma rota, né, de fato, né, e eles sempre estão aqui conosco, nos guiando assim, nos voos, né. Eu convido a todos para um brinde. Muito obrigado, tá? Nós que agradecemos. E eu quero agradecer. Eu acho que eu não falei, talvez, alguma coisa que é importante, que é justamente essa exposição. Ela é fruto de uma experiência que foi acontecendo espontaneamente no momento da pandemia, desde o início, quando eu convidei o Pedro Paulo para posar online, e alguns colegas, alunos, né, próximos aqui do ateliê, e passamos a semanalmente desenhar o Pedro, cada um na sua casa, porque nós nem podíamos muito sair. Então, tem quem, por exemplo, a Kirsten mora na Califórnia, o Inês, que está aqui, mora em Brasília, o Otto não veio hoje, mora em Cunha. Então, assim, cada um no seu espaço, no seu ateliê, desenhou pelo computador, pelo iPad, pelo celular, e foi uma experiência que foi acontecendo durante esse período. Ela foi longa, ela se estendeu por 2 anos, e durante esse período esses desenhos foram sendo compartilhados pelo grupo, até que isso se apresentou como uma possibilidade e uma vontade de mostrar, porque os desenhos tinham uma peculiaridade que era muito importante para todos nós do grupo, e nós quisemos compartilhar com mais pessoas. Então, queria agradecer a presença e o compartilhamento, né, desse trabalho. Eu quero agradecer também a Paula Gabay, que está aqui, que foi comigo quem fez a curadoria e a montagem dessa exposição, que ficou muito interessante, que a nossa ideia era justamente não ser um cubo branco, mas trazer essa experiência de um lugar de, digamos, mais intimidade que o desenho propicia, né? E convidar todos para se aproximar do desenho. Eles estão muito disponíveis para serem folheados, serem vivenciados através do toque, através do olhar, através, enfim, de uma participação
mais até corpórea, digamos assim, né, com essa aproximação, né? Então é isso, muito obrigado a todos. Hoje a gente encerra aqui a exposição, né, com tudo isso, e vou convidar todos para fazer um brinde e com o vinho rosé da Quinta dos Bons Ventos, porque nós desejamos que os bons ventos nos levem para muitos espaços auspiciosos e com muita arte. Foi.